Olá, meu nome é Cícero Rafael Barbosa Freitas e eu sou estudante de Engenharia Mecânica. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é qualidade do ar em ambientes climatizados e eu fiz essa escolha pelo cenário pandêmico que a gente está vivendo, que eu gostaria de enfatizar a necessidade dos filtros do nosso dia a dia. Que na maioria do nosso dia a gente tem algum ambiente que é condicionado, que tem ar-condicionado ou tem algum tipo de filtro, seja no nosso carro, nas nossas empresas que a gente trabalha, no, nos hospitais, no cinema. E nesse trabalho eu vou relatar a importância da escolha adequada dos filtros e serão apresentados os principais tipos de mecanismos e princípios de filtragem, os principais poluentes desses ambientes internos também e os efeitos que eles têm no nosso corpo. Serão apresentados também os principais tipos de aplicações dos filtros e, e também será abordada a qualidade do ar em sistemas de aquecimento e ventilação e ar-condicionado, ou sistemas AVAC. A Organização Mundial de Saúde ela classifica os materiais particulados da seguinte forma: PM10, PM2.5, PM1, nada mais é do que o tamanho das partículas, né? 10, 2.5 e 1 micrômetros. E aqui é interessante que a gente consegue ver que a partir de 10 micrômetros a gente não consegue mais barrar do nosso sistema respiratório. Na nossa zona nasofaríngea, a gente consegue barrar de 5 a 10 micrômetros. Na traqueia, de 3 a 5 micrômetros. Nos brônquios, de 2 a 3. Nos bronquíolos, de 1 a 2. Alvéolos pulmonares é de 0,1 a 1 micrômetro. As partículas menores que 1 micrômetro, elas vão para a corrente sanguínea. E partículas menores que 3 micrômetros são respiráveis. Aqui a gente consegue verificar essa tabela que apresenta as principais normas reguladoras dos filtros, que são a ISO, a ASHER e a MBR e a Euro 4 nonos, que a eficiência dela é medida na eficiência de reter esses materiais particulados, a porcentagem de reter esses materiais particulados. Afinal, o que são esses materiais particulados? As poeiras, elas têm o tamanho de 0,1 e até 30 micrômetros. As poeiras ocorrem com materiais sólidos sofrendo processo de ruptura, como mineração ou pós de madeira. As névoas, elas têm o tamanho de 0,01 a 10 micrômetros. As névoas, elas ocorrem com ruptura de partículas líquidas, como nebulização e pinturas em spray. Os fumos, eles chegam de 0,001 a 1 micrômetros e ocorre quando algum material sólido se vaporiza ou sublima com calor e esfriam bruscamente e condensam, que acontece nas soldas e na fundição de metais. As fumaças, elas chegam de 0,01 a 1 micrômetro, são mistura de gases e vapores que são provenientes da combustão de madeira e plástico. Os gases estão na faixa de 0,0005 micrômetros. Elas são substâncias nas fases gasosa, tem intimidade, muita intimidade com o ar e ela consegue se misturar facilmente. Muitas vezes são inodoros e incolores, então isso dificulta a detecção deles. E alguns tipos são o gás carbônico, o oxigênio e o nitrogênio. Os vapores têm a classe de 0,005 micrômetros e são causados pela evaporação de um líquido ou um sólido, como o vapor de álcool, a gasolina ou de alguns solventes. Temos também os organismos vivos, que ficam em torno de 0,1 a 10 micrômetros. Os principais tipos que afetam os ambientes internos são bactérias, vírus e esporos, e são responsáveis por causar inúmeras doenças. E como que a gente faz para barrar esses tipos de particulados? Aqui temos os mecanismos, né, que a gente começa com sedimentação gravitacional. Ela funciona da seguinte forma: tem um tubo, uma tubulação que tem um fluxo de gás com esses particulados e numa certa parte a gente aumenta a seção do tubo
fazendo com que diminua a velocidade dos materiais particulados, e os materiais particulados mais grossos eles sedimentam e ficam no fim do duto. Aqui também temos a impactação, que tem o fluxo de gás com essas partículas, elas batem diretamente na fibra do filtro, daí elas perdem a velocidade e a energia e elas acabam ficando presas no filtro. Temos a interceptação, que é basicamente igual à impactação, só que são partículas menores e elas não batem diretamente, elas estão no fluxo, elas começam a chegar próxima da fibra e daí elas acabam perdendo a velocidade e a energia e daí elas acabam se fixando na fibra do filtro. Temos também a difusão, que são em partículas menores, menor ainda, que elas têm um movimento aleatório chamado de movimento browniano, que devido ao aquecimento das partículas batendo umas nas outras, acaba acontecendo esse aquecimento e elas começam a agir dessa forma, com esse movimento browniano, e elas acabam sofrendo a impactação ou a interceptação, dependendo da linha de fluxo que ela tomar. As forças eletrostáticas, elas funcionam da seguinte forma. Essas partículas nesse fluxo, elas acabam se chocando umas com as outras, adquirindo cargas eletrostáticas. E nesses filtros específicos, as fibras dos filtros também têm uma carga. E como ela geralmente é oposta das partículas, elas acabam atraindo essas partículas e elas atraem os particulados, fazendo com que fiquem nas fibras. Temos também o mecanismo de adsorção, que é um mecanismo de filtragem que captura partículas gasosas ou líquidas em um sólido microporoso, que esses microporos ele aumenta a área de absorção. Também conta com as forças de coesão de Van der Waals. Ele tem, a princípio, 3 etapas. Na primeira etapa, as moléculas elas se espalham sobre a superfície externa dos microporos, ficando na superfície somente. Na segunda etapa, elas começam a migrar para dentro dos microporos. E quando os microporos eles estão supersaturados, ele começa a formar daí essa monocamada de adsorvato. Também temos o mecanismo de absorção, aqui é onde entra um fluxo gasoso com os materiais particulados e é injetado um fluido refrigerante que absorve essas partículas, fazendo com que elas fiquem no final desse duto. E o ar limpo sai pela saída do outro duto. Esse líquido ele não pode ser muito viscoso para ele não acabar entupindo essa parte do duto. Não pode ser tóxico e tem que ter uma grande afinidade com os materiais particulados em questão para eles poderem absorver de forma efetiva. Aqui agora a gente vai entrar um pouco nos tipos de filtros. Temos os filtros eletrostáticos, que utilizam um mecanismo de força eletrostática para fazer a filtragem. Esses filtros são mais utilizados na indústria, pois são bem eficientes no controle da poluição. Usados em centros CNC, tornos, delaminação, extrusão, tratamento de fumos, como solda TIG, MIG e MAG. E aqui temos também os filtros mais básicos, que servem como pré-filtros, que eles filtram as partículas mais grossas e também podem ser utilizados como para capturar névoas de óleo industrial, em indústrias siderúrgicas, assim como os filtros metálicos. Eles têm as mesmas aplicações, servem como pré-filtros também, para filtrar materiais mais grossos, e tem as mesmas aplicações. Aqui temos os filtros de carvão ativado, são os únicos capazes de reter
gases nocivos e que causam odores no ambiente, e, e eles utilizam um mecanismo de adsorção para fazer essa retenção desses gases, e eles são utilizados em conjunto com gases mais simples, que são os metálicos e os de nylon. Aqui temos os filtros EPA, que são os filtros chamados de High Efficiency Particulate Arrestance, chamados de EPA daí. São os mais eficientes do mercado, que têm capacidade de ter micropartículas como vírus, bactérias, e por esse motivo eles são usados em hospitais, salas limpas, laboratórios e indústrias alimentícias. Agora a gente vai entrar nos poluentes internos, nos principais poluentes internos e como eles afetam o corpo humano. Temos o dióxido de carbono, ele não é muito tóxico para a gente, mas se tiver em grandes concentrações, as pessoas começam a ficar com falta de ar e pode ocorrer a desmineralização dos ossos. Também temos o monóxido de carbono, que é extremamente tóxico para o corpo humano e ele tem muita afinidade com a hemoglobina, que transforma o oxigênio em carboxihemoglobina. E os seus efeitos podem ser observados no coração e no cérebro. Também temos o dióxido de nitrogênio, que compromete a função pulmonar, podendo causar infecções respiratórias. Também temos o óxido de nitrogênio, assim como o CO, ele interfere no transporte de oxigênio para os tecidos, podendo causar edemas pulmonares. Também temos o dióxido de enxofre, que afeta as mucosas dos olhos e do nariz, também da garganta. Em casos extremos, pode levar à diminuição da função pulmonar. Temos também o material particulado, que ele pode ser agravado, porque ele pode absorver os gases, adquirindo os efeitos dos mesmos. Mas ele sozinho pode causar irritação nas vias respiratórias. Temos a fumaça do cigarro, que pode causar rinite, faringite, irritação dos olhos, e em crianças ela pode levar ao desenvolvimento de asma, bronquite, e a fumaça tem potencial carcinogênico. Também temos os compostos orgânicos voláteis, os COV, que em grandes concentrações podem alterar funções neurocomportamentais, também o desenvolvimento de câncer. Assim como os materiais particulados, os COV também podem interagir com os outros particulados, pegando os efeitos que eles podem causar na gente. A qualidade do ar interno surgiu com o grande aumento da concentração de edifícios selados, e com isso se fez necessário a instalação de sistemas AVAC. Estudo feito dentro desses ambientes apresentou uma concentração de poluentes biológicos e não biológicos de 2 a 5 vezes maior nesses ambientes do que nos ambientes externos. E tendo em vista que 80 a 90% dessas pessoas passam a maior parte do tempo nesses tipos de ambientes, como shoppings, escolas, residências e hospitais, a OMS ela diz que a má qualidade desses ambientes internos se deve pela falta da higienização periódica dos filtros. E aqui tem o sistema, um esqueminha de um sistema AVAC, que é os principais componentes. Os componentes que a gente tratou nesse trabalho foram os componentes de filtragem, que é o número 4, e alguns sistemas eles são tão complexos que eles conseguem controlar o aquecimento, o arrefecimento, a umidificação e a filtragem do ar. Bom, com todo esse material que foi apresentado, é muito importante, né, os filtros de ar no nosso dia a dia, porque a maior parte dos particulados, o nosso sistema respiratório não consegue barrar, e se faz necessária a utilização de algum filtro. E também é importante a escolha certa do tipo de filtro para poder barrar os componentes certos, esses particulados,
corretamente. Também tem que ser feita a manutenção periódica dos mesmos para acabar não gerando outros tipos de doença. E esse é o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado a sociedade e espero que tenham gostado. Muito bem.